Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das perguntas mais importantes do mundo dos negócios e dos investimentos, que é como se determina o valor real, de verdade, de uma empresa. E não é daquele preço da ação que fica subindo e descendo a cada segundo na tela, sabe? A gente vai mergulhar em algo bem mais profundo, no valor fundamental, aquele que reflete a verdadeira essência de um negócio. Como uma das nossas fontes coloca muito bem, o objetivo é encontrar o que ela realmente vale lá no fundo. E para chegar nesse número, o primeiro passo, o mais básico de todos, é separar dois conceitos que, olha, muita gente confunde. Então vamos começar por essa diferença que é crucial. O que a empresa vale de fato versus o que o mercado está disposto a pagar por ela hoje. De um lado, a gente tem o valor intrínseco, que é o resultado de uma análise bem profunda da capacidade real da empresa de gerar dinheiro no futuro. Do outro lado, tem o valor de mercado, que é simplesmente o preço que a gente vê na bolsa naquele momento. A grande oportunidade para quem investe, a mágica do negócio, acontece justamente quando esses dois números não batem. E por que essa distinção é tão importante assim? Porque, veja bem, valuation não é um exercício teórico, acadêmico. Ele é a base para decisões que envolvem bilhões de reais. É com base nele que se define o preço numa fusão, que se abre o capital de uma empresa, que se convence o investidor a colocar dinheiro ou que se guia a própria estratégia da gestão. Ok, agora que a gente entendeu a importância disso, vamos ver quais são as duas principais abordagens para encontrar esse tal valor. A primeira lógica é o fluxo de caixa descontado, o famoso FCD. Pensa nele como um microscópio. É uma análise super detalhada, feita sob medida, que projeta o futuro daquela empresa específica para encontrar o valor intrínseco dela. Já a segunda são os múltiplos de mercado. Aí já mais como uma balança, uma abordagem bem mais rápida que compara a empresa com outras parecidas, partindo do princípio que o mercado está avaliando todo mundo de forma correta. E aí vem a pergunta: qual método é o melhor? A resposta é: nenhum deles sozinho. A melhor prática do mercado é o que se chama de triangulação. A gente usa o FCD para fazer a análise profunda e os múltiplos como uma espécie de teste de sanidade, para ter certeza que nosso resultado faz sentido no mundo real. Juntos, eles nos dão uma faixa de valor muito, mas muito mais confiável. Hoje, nosso foco vai ser no método que é considerado o padrão ouro do mercado, o fluxo de caixa descontado. Vamos abrir o capô e ver como esse motor funciona, peça por peça. Para entender o FCD, basta pensar em dois componentes principais. O primeiro é o fluxo de caixa livre. Pensa nele como um motor da empresa, o dinheiro que ela gera de verdade. O segundo é a taxa de desconto. Essa funciona como um freio, que vai ajustando esse dinheiro do futuro por causa do risco e também pelo fato de que, dinheiro hoje vale mais do que dinheiro amanhã. Esse freio do risco tem um nome técnico, WACC. Essencialmente, é a taxa de juros que a gente usa para trazer para hoje o dinheiro do futuro. Por que fazer isso? Porque R$ 1 prometido para daqui a 10 anos vale menos que R$ 1 no bolso hoje, ainda mais se essa promessa for arriscada. Então a lógica é simples. Quanto maior o risco do negócio, maior vai ser o WACC e mais forte vai ser a pisada nesse freio. E aqui tem um ponto fundamental para o nosso contexto. Em mercados como o do Brasil, não dá para usar o WACC puro. A gente precisa colocar um peso extra nessa conta, o risco país. Ignorar a instabilidade econômica, a instabilidade política, seria como avaliar a empresa num vácuo, o que levaria a um valor totalmente real, muito otimista. Certo, então. A gente já projetou o caixa por 5, talvez 10 anos e trouxe tudo a valor presente. Mas e depois disso? A empresa não vai simplesmente acabar, certo? É exatamente aí que entra o conceito de valor terminal. É o valor estimado da empresa para todo sempre, a partir do momento em que a nossa projeção detalhada termina. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais chocante de toda essa análise. O valor terminal não é só um detalhezinho no final do cálculo. Como uma de nossas fontes aponta, ele pode representar de 60% a 80% de todo o valor da empresa. Pensa nisso por um instante. Esse gráfico deixa isso bem claro. A maior fatia do bolo não são os lucros que a gente consegue prever para os próximos anos. Não, é uma suposição sobre a perpetuidade da empresa. Isso quer dizer que o resultado final do valuation é extremamente sensível a uma única pergunta: a que taxa essa empresa vai crescer para sempre? Ok, então somamos o valor presente dos fluxos de caixa e o valor presente do valor terminal. Chegamos num número.
Mas atenção, esse número ainda não é o valor que vai para o bolso do acionista. Precisa de um último ajuste. O número que o nosso cálculo de FCD nos entrega é o que o mercado chama de Enterprise Value, ou EV. Pensa nele como o valor do prédio inteiro. Ele inclui tanto os andares que pertencem aos acionistas, quanto o porão, que representa a dívida com os credores. Para a gente conseguir isolar o que é de fato dos acionistas, o chamado Equity Value, o processo é até que simples. A gente pega o Enterprise Value, o valor do prédio todo, e subtrai a dívida líquida, que é basicamente a dívida que gera juros, menos o caixa que a empresa tem ali disponível. E aqui está um exemplo bem prático. Um Enterprise Value de 817 milhões. A gente tira uma dívida líquida de 423 milhões. Isso nos leva a um Equity Value de 393 milhões. É esse número final que, dividido pelo total de ações, nos daria o valor justo por cada ação. Mas, calma lá. Com tantas suposições sobre o futuro, como é que a gente pode confiar em um único número cravado na pedra? A verdade é que não podemos. Uma análise realmente profissional não para por aqui, de jeito nenhum. Apresentar um único número de valuation é, na melhor das hipóteses, impreciso e, na pior, enganoso. A verdadeira análise profissional precisa encarar a incerteza de frente. E a ferramenta para isso é chamada análise de sensibilidade. Isso que a gente vê agora é uma matriz de sensibilidade. Olha que interessante. A gente consegue ver como o valor final muda drasticamente conforme a gente mexe nas duas variáveis mais críticas. A taxa de desconto, o WACC, aqui nas linhas, e a taxa de crescimento futuro, o G, nas colunas. O valor pode ser 1, mas se o risco aumentar só um pouquinho, ele já é outro. Isso nos dá algo muito mais honesto e muito mais útil do que um número mágico. Nos dá uma faixa de valores que são plausíveis. Então, vamos amarrar os pontos cruciais do que a gente viu. Primeiro, o FCD busca o valor intrínseco de uma empresa, olhando para sua capacidade de gerar caixa. Segundo, o resultado é extremamente dependente das premissas de longo prazo, principalmente o WACC e a taxa G. Terceiro, é essencial fazer aquele ajuste final, do valor da firma para o valor do acionista. E por último, o mais importante, o objetivo real não é acertar um número na mosca, mas sim definir uma faixa de valor que seja defensável e confiável. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a maior parte do valor que a gente calcula hoje depende de suposições sobre um futuro tão distante, tão incerto, o que isso nos diz sobre a filosofia de investir a longo prazo, com foco nos fundamentos, em comparação com aquela tentativa constante de prever os movimentos de curto prazo do mercado? Fica aí a provocação.